O Carlos Alberto está colocando assim: recomendo aos alunos desligar do Covid e de política, focando nos estudos para expandir a nossa consciência mais rápido. Estou fazendo isso e sinto que funciona ver de vez em quando. E importantíssima essa colocação. Veja bem, Carlos Alberto, nós não podemos ficar focando o tempo todo na condição doente, né? Então, nós estamos dentro de um momento que não é possível a gente negligenciar. Não, nós não vamos negligenciar. Mas nós não precisamos dar força para isso. Então, eu concordo 100% com o que você está colocando. E isso nós podemos trazer, inclusive, para outros pontos da nossa vida, né? Então, veja que se você tem um problema na sua vida, o que é mais interessante você fazer? Dar força a esse problema? Dar força à sua dificuldade? Ou é mais interessante você focar naquilo que é uma solução e que pode trazer aí situações mais positivas, tá? Então, isso é bem importante. O Evandro está colocando aqui, ó. Eu comecei a pensar positivamente na venda de bagulhos energéticos e acreditei nisso e já arrecadei um colorido bom, mas não tinha pensado em repetir para potencializar. Vou começar hoje mesmo. Bacana, Evandro. Olha só, muito importante essa colocação. Você está pensando em fazer vendas, né? De algumas situações na sua vida que você acha que você pode abrir mão, né? Então você consegue colocar à venda algumas situações que para você são bagulho, mas para outras pessoas elas podem utilizar, tudo vai depender do contexto que aquilo representa, né? E você tem condições de, além de ganhar um dinheiro sobre aquele objeto que você está vendendo, ainda você potencializa e acelera, porque você pode trabalhar a autoafirmação para aquilo. Eu vendo, olha só, você pode construir aí uma autoafirmação, por exemplo, tudo aquilo que eu me programo para fazer, eu funciono. Olha só, tudo aquilo que eu programo para vender, eu consigo. Então você pode criar várias autoafirmações. Se eu planejar com antecedência, eu vou alcançar e eu vou conquistar o que eu quero. Ou aquilo é funcional para mim. Olha só, eu tenho uma frase que sempre me acompanhou, assim, há muitos anos, né? Eu fiz várias técnicas, daqui a pouco eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz uma técnica de autoafirmações de 300 mil autoafirmações, e já vou compartilhar com vocês. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, você pode, sim, construir autoafirmações que sejam funcionais para você. E uma delas que eu tenho é que o que eu decidir fazer vai funcionar. O que eu decidir fazer vai funcionar. Se eu me dedicar, vai funcionar. Funciona, o que eu faço funciona. Ó, o tempo presente. Cuidado para nós não fazermos no futuro. Ó, eu já estava fazendo no tempo futuro. Nós temos que fazer no presente. Então, muitas vezes você pode estar até dentro de um processo de relacionamento afetivo, com dificuldade no relacionamento. E de repente você começa a pensar, poxa, mas não vai dar certo. Ou autoafirmação negativa, assombrando ali. Não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Você já parou para pensar que se você reorganizar, pode dar certo? Então, olha a autoafirmação. Não tem que modificar o nosso modo de pensar? Não é uma questão de modelo, de padrão mental positivo, de você começar a olhar e você pensar assim, poxa, mas pode ser positivo? Então, é muito importante você pensar nisso, tá? Nós temos outra colocação aqui, ó. Também tenho o hábito de utilizar a técnica das autoafirmações. Fiz 90 dias seguidos para um determinado objetivo e o resultado está sendo surpreendente. Olha que fantástico. Então, veja bem, eu também fiz esse experimento, já contribuindo com você, de 90 dias, onde eu trabalhei 6 autoafirmações, que eu entendi que eram as prioritárias para mim naquele momento, e apliquei consideravelmente todos os dias aquelas autoafirmações, atingindo, desculpa, eu não fiz 90 dias, eu fiz 100 dias, 300 mil autoafirmações. Aí você vai me perguntar, teve resultado? Qual foi o resultado? O resultado foi
sensacional. Porque uma das autoafirmações que eu trabalhei tinha relação com o perdão. Entende? Olha a importância disso. E aí eu sentia que o perdão, eu estava trabalhando a questão do perdão em relação a uma ausência paterna. E olha, quando eu trabalhava essa autoafirmação, eu sentia todo o padrão daquele movimento relacionado ao meu pai. Olha que fantástico. Então eu sentia o processo. Eu liberava o processo de dentro de mim. Veja que não é só uma repetição em si. Nós estamos falando de um movimento que passa a acontecer dentro daquela consciência que está predisposta a curar algo, a transformar algo, a liberar algo em si mesmo. Entende? Ou inserir situações na sua vida, ou tirar situações da sua vida. Das duas maneiras, é extremamente positivo você atuar dentro desse processo de autoafirmações. Está certo? Então, muito bacana o seu exemplo. Vibração é pensar e sentir ao mesmo tempo, com emoção e fé. Então, Carlos Alberto, deixa eu trazer um complemento aí no que você está falando, porque veja bem, eu colocaria assim, ó, pensar e sentir, né? O pensar, o sentir, vou colocar o falar, né? O falar, porque você vai falar a partir do que você sente e a partir do que você pensa, certo? E ainda eu quero jogar uma coisa aí para vocês pensarem, para refletir. Vontade. Existe uma coisa na nossa vida que não tem a ver com nada e nem com ninguém, que é o quê? A vontade. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não faz o processo de repetição de autoafirmações porque ela não quer utilizar a vontade. Ela sente pregue, como diz a Vilma, né, Vilma? Não é nem a palavra preguiça inteira, é pregue, só pela metade. Por quê? Por falta de vontade. Então veja que esse atributo, vontade, é um atributo da nossa consciência. E esse atributo da vontade muda tudo. Muda para o seu projeto, muda na questão relacionamento, muda na força que você vai jogar para aquilo que você compreende que você merece. O que você merece? Você já parou para pensar? Mas o que eu mereço? Né? Será que você sente lá dentro de você que realmente você merece? Será que é assim que funciona? Eu não sei. Para nós avaliarmos. Está certo? Então, é muito bacana você fazer essa autoavaliação. Porque você vai se dar conta de que quando você joga a vontade, mas muita vontade, a emoção vai com força. E se for uma vontade fraca, você ainda fica frágil dentro daquele contexto. Se for uma vontade forte, aquilo potencializa. Está certo? Então, veja bem, ó. Ainda existe o questionamento, né, das frases que nós falamos serem afirmadas na questão do tempo presente, que foi o que eu acabei de trazer para vocês agora há pouco. Essa questão de falar no futuro, falar que você já conquistou, que aquilo já é real, que aquilo já está presente na sua vida. Por isso, quanto mais a autoafirmação ela for realista, mais você sente que aquilo é uma realidade presente para você. Então, se você autoafirmar, você vai sentir força, né?